que ele está falando? Ele não sabe o que ele está falando. Cumprimenta os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Não dá liberdade demais, não. Você viu o que ele falou? Tem até meia-noite. Vocês estão com esse tempo? Para falar de Deus, se precisar, a gente faz até vigília aqui na igreja. É permitido, pastor? Glória a Deus. Podem ficar à vontade, podem se assentar um instantinho. Para mim é sempre uma alegria imensa estar aqui nessa comunidade. Fico muito lisonjeada pelo convite, viu, Claudiano? Ele sempre confiando aí a mim essa missão, e eu fico agradecida pela oportunidade de poder estar aqui, vendo rostinhos que vão ficando familiares para mim. Leda, última vez que eu estive aqui, o Senhor trabalhou poderosamente na vida dessa mulher, hein? Que bênção! Tem até vídeo da Leda no canal, quem assistiu? Oh, glória! E aqui, assim, eu quero que nessa noite vocês entendam que não tenha Fabíola, não tenha missionária, eu sou aqui somente um instrumento nas mãos do Senhor. É o Espírito Santo que vai trabalhar aqui nessa noite, amém? Amém. Quem está feliz com Jesus? Amém. Aleluia. Isso é para Jesus mesmo? Esse é o melhor de vocês para Jesus? Amém. Cadê o povo que vai morar no céu? Amém. O povo que vai fazer coral, vai cantar noite, dia e noite. Na casa conosco, o Espírito Santo já se faz presente. Quem quer ouvir essa noite? Amém. Coloca a mão no seu coração ao Senhor. Fala comigo esta noite. Espírito Santo, abre os meus olhos, abre os meus ouvidos, para que as distrações não venham a falar mais alto aqui. Que eu esteja atento a toda a palavra que o Senhor direcionar. Assim eu espero, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem pudesse colocar de pé em reverência à palavra. E nós vamos em 2 Reis, capítulo 5, versículo 10. Quem encontrar, diga amém. Quem não encontrar, diga por favor, me espere. 2 Reis, capítulo 5, versículo 10. Glória a Jesus. Amém? E assim diz a palavra. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Repita comigo: e se foi com indignação. Qual que é a palavra? Indignação. Essa é a palavra desta noite: indignação. Podem se assentar. Poderoso Deus, Pai amado, Pai querido, usa-me neste momento como um canal de bênção. Eu não venho a falar de mim, mas que eu venho a falar através do Espírito Santo. Que eu desapareça com todo o meu ego, orgulho e vaidade, Senhor. Que caia por terra em nome de Jesus. E que o Espírito Santo cresça nessa noite, pois aquele tem liberdade
tarde. Palavra essa que eu li para vocês, contando a história de Naamã. Quem já conhece a história de Naamã? Por que essa palavra falou muito no meu coração nesta noite? Quando eu penso em Naamã, eu fico imaginando um pouquinho de nós também, na história dele. Por que eu penso? Naamã, ele era o chefe, comandante do exército do rei da Síria. O nome Naamã significa agradável. Naamã vem do hebraico que significa agradável. E ele era um homem que foi usado por Deus naquela época para poder fazer as suas pelejas. E com isso ele ganhou bastante reconhecimento e honra do seu senhor, o rei da Síria. Naamã era um homem valoroso, era um homem que diante dos olhos do seu senhor era reconhecido, mas ele veio a ficar leproso. E nós bem sabemos que naquela época do Antigo Testamento, as pessoas que ficavam leprosas, muitas vezes elas chegavam a ficar com a carne exposta, muitas vezes até o osso chegava a ficar exposto. Essas pessoas se coçavam de tal maneira que muitas vezes elas precisavam ser afastadas do meio por causa da gravidade da enfermidade da lepra. Então eu fico imaginando aquele homem, comandante do exército, valoroso, reconhecido pelo seu senhor, porém leproso. Só que certa vez, numa peleja da Síria com Israel, os sírios conseguiram pegar uma menina israelita como cativa. Eles levaram essa menina junto com eles e essa menina veio a servir a esposa de Naamã. É onde a gente vê que o Senhor tem cuidado até com as pessoas que Ele coloca no nosso caminho. Que aquela menina de Israel e parar na casa de Naamã como serva, aquela menina é usada na vida dele e ele nem sabia. Aquela menina vê a situação do seu senhor, conversando com a sua senhora e com o seu senhor e fala: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Lá de onde eu venho, tem um homem lá que ele é diferente. Se esse senhor tivesse conhecido Eliseu de onde eu venho, eu tenho certeza que essa lepra seria curada. Porque ela conhecia Eliseu. Para quem não sabe, Eliseu é um profeta do Antigo Testamento que provavelmente ele viveu por volta de 800 a.C. Era um homem extremamente usado pelo Senhor. E Eliseu, ele foi levantado numa época muito difícil de Israel, que o povo estava muito envolvido com a idolatria, dentre outros pecados. Então Eliseu, sendo substituto do profeta Elias, ele não recebe porção dobrada por acaso. Ele era um homem conhecido como profeta da paz e da cura. Ele era o porta-voz de Deus, mas por onde ele passava, milagres eram operados em nome do Senhor. Então aquela menina que era escrava, que era serva na casa de Naamã, ela fala isso para os seus senhores: olha, se o meu senhor tivesse a oportunidade de conhecer Eliseu, eu tenho certeza que ele seria curado. Então Naamã, ouvindo aquela menina, ele leva a situação até o rei da Síria. Ele conta da situação. E o rei, que reconhecia, que honrava aquele homem, fala: então eu vou mandar uma carta. Você vai até lá e nós vamos pedir para que ele interceda por você. E assim foi feito. O rei da Síria mandou uma carta com Naamã, mandou ouro, mandou prata, mandou presentes, porque naquela época era comum o quê? O agradar. Então ele foi preparado para chegar lá com aquele pedido do rei da Síria, para que ele pudesse ser curado da sua lepra. Só que aí ele encontra o que ele não esperava. Quando ele chega
chega diante do rei, o rei olha para aquela situação e ele fala: você vem até mim? Que poder tenho eu diante de Deus para te curar? Nenhum. Então diz a palavra que naquele momento o rei considera como se aquilo fosse uma afronta do rei da Síria. Como se ele estivesse afrontando ele chega a rasgar suas vestes. Ele se rasga. No Antigo Testamento, nos momentos em que a gente vê pessoas rasgando suas vestes, quando não é de indignação, é momento de dor e de sofrimento. É ou não é, pastores? Lembra-se das vezes em que aqueles homens rasgavam as vestes? É porque o sofrimento era muito evidente, muito grande. Então ali o rei acha que ele está sendo afrontado pelo fato de Naamã chegar com uma carta do rei da Síria pedindo cura. E no momento que ele se rasga e ele fala: eu tenho que fazer por você, essa mensagem chega aos ouvidos de quem? De Eliseu, o profeta. Então Eliseu manda uma mensagem ao rei e diz: por que você está indignado? Por que você rasga suas vestes? Manda este homem até mim e vou mostrar para ele que existe profeta de Deus neste lugar. Escuta essa palavra. Eliseu fala: manda que ele venha até mim, porque vamos mostrar para ele que existe profeta de Deus neste lugar. Glória a Deus. E aí eu fico imaginando Naamã. Até então o rei fala que vai atendê-lo, mas de repente vem uma luz no fim do túnel. Alguém vai ter misericórdia de mim. Profeta Eliseu. Então o que ele faz? Vai com a sua tropa para as portas de Eliseu. Quando ele chega lá, é onde ele é surpreendido. Por que ele é surpreendido? Porque ali Naamã está parecendo conosco os crentes que criam na cabeça um ritual de como é que as coisas têm que acontecer. Às vezes a gente quer espiritualizar o que não é para ser espiritualizado. A gente quer colocar ritual aonde não precisa ter ritual. É as campanhas. Tem gente que acha que a cura está na campanha e não na fé que carrega. É porque se eu quebrar o elo da campanha, eu não vou levar minha bênção. E aí eu entendo que eu estou terceirizando a minha fé. Ali, o que está acontecendo? Naamã, ele vai à porta do profeta. E a crença que ele criou é por estar leproso, que o profeta ia chegar lá fora, ia colocar a mão na cabeça dele, ia fazer uma oração, quase aquele ritual que a gente tem na igreja, né? Vai rodar, vai sapatear, não é assim? Quantos crentes não vêm para a igreja nesse pensamento? Se o pastor não colocar a mão na minha cabeça, o culto não foi válido. O pastor às vezes ora aqui, a palavra falou com a pessoa, a oração já falou, o louvor já falou com a pessoa, mas se o profeta não colocar a mão na sua cabeça, você fala: não resolveu nada. Porque não entende que eu não tenho que terceirizar a fé. Eu não tenho que fazer isso. Só que Naamã tinha esse pensamento. Então na hora que ele chega, ele bate a porta de Eliseu. Só para começar, Eliseu nem sai lá fora. Presta atenção nisso, igreja. Eliseu não se dá nem ao trabalho de sair na fora. Ele manda seu mensageiro. E para piorar a situação, além dele mandar o mensageiro dele, ele fala: quer ser curado? Vai lá no Rio Jordão, se lava lá 7 vezes. Eu fico imaginando a cara de Naamã de indignação. Rio Jordão, para quem não sabe, o pessoal que faz os estudos mais aprofundados, aquele rio lamacento. Você imagina, você está leproso, você já é considerado uma pessoa impura. Alguém chega e te manda mergulhar, e não é uma vez, é 7.
ele fica indignado com aquilo que ele começa a falar assim: eu saio da minha região por um acaso. Quem que teria o Rio Jordão, que é diferente dos rios de Fafá e Abão? Qual que é a diferença? Não era melhor se eu tivesse ficado lá? Ele vem me falar que se eu mergulhar, eu vou ser curado? Não vou fazer isso não. Não vou fazer isso. E é onde a palavra disse que ele sai de lá com o quê? Indignação. Ele sai de lá com o quê, igreja? Indignação. Com o quê mesmo? Indignação. E muitos de vocês estão aqui nessa mesma situação, indignados, porque estão esperando pelo milagre acontecer da forma que vocês esperam que ele aconteça. E esquece que o agir de Deus ele é sobrenatural, ele não é do jeito que a gente quer, é da forma que ele precisa trabalhar. É para nos desmontar, nos desconstruir, mostrar que ele faz do jeito dele, na forma dele, na hora dele. O Senhor não está aqui para trabalhar com as nossas previsibilidades. A gente quer espiritualizar demais e muitas vezes a palavra já foi lançada para a gente. Sabe por que muitas vezes a gente não vai com a bênção para casa? Porque a gente fica esperando rituais acontecerem. A pessoa que fizer a campanha, a bênção não chega. Se não orar com a mão na minha cabeça, a bênção não chega. Porque se não for dessa forma, não chega. E quando Deus quer operar, ele faz da forma dele, do jeito dele. Olha a diferença de Naamã para a viúva do azeite no botija. Era o mesmo profeta, Eliseu. Vocês se lembram da palavra direcionada para a viúva? Aquela mulher que o seu marido deixou dívidas. Ela estava prestes a perder os seus filhos. Ela chega diante dele pedindo socorro. E o que ele fala para ela? O que você tem em casa? Um pouquinho de azeite. O que ele manda ela fazer? Buscar vasilhas. Aquela viúva questionou, gente? Ela pegou a palavra lançada e simplesmente foi e fez o que precisava ser feito. O azeite era pouco, mas ela sabia que a palavra lançada ela não volta. Então ela fala: se é para pegar vasilha, vamos pegar vasilha. Então ela pega o azeite, vai derramando o azeite, ela não fica ali orando. Ela você fala assim: porque se eu não orar, esse azeite não vai transbordar. Ela simplesmente pegou a palavra que foi lançada e creu. Porque quando eu creio, eu não preciso espiritualizar a palavra que já foi direcionada para mim. E está cheio de gente aqui nessa noite, nessa situação. O Senhor já falou que vai ter vitória. O Senhor já falou que vai mudar a história. O Senhor já falou: eu estou operando a sua vida, só que você ainda não creu o suficiente. Você está esperando algo mais. Esqueceu da palavra que foi lançada. Estamos iguaizinhos a Naamã, esperando um ritual acontecer. E o Senhor ele vem exatamente para nos mostrar essa imprevisibilidade dele. Que assim como o azeite da viúva transbordou, a palavra não diz que ela chegou com as vasilhas e que na hora que ela chegou com aquelas vasilhas, que ela foi orar. Tem isso na Bíblia? Aí agora eu vou fazer aqui uma oração para esse azeite transbordar. Não. Ela pegou a palavra que foi lançada. E o que ela fez com aquela palavra? Colocou o azeite, transbordava. Colocou o azeite, transbordava. Colocou o azeite e transbordava. E diz que o tempo necessário tinha azeite na botija. Agora Naamã, o seu orgulho, o ego, né? Fala muito alto, a vaidade. É aquela hora que eu acho que eu sou grande demais e pelo ritual eu ser pequeno, que não tem força. Eu falo para vocês não. Está indo embora já. Indo embora. A palavra foi lançada, mas ele não pegou a senha. Quantos de nós aqui estamos pegando a senha, gente? Quantos? É a hora que o Senhor precisa usar, às vezes até de junto
diante dele e fala: meu Senhor, o que de tão grave esse homem te pediu que você não possa fazer? Se ele não tivesse pedido uma coisa difícil, você não faria? Aonde está a dificuldade de entrar nesse rio e mergulhar 7 vezes? É a hora que a gente fica achando que para fazer a nossa oração, tem gente aqui nessa noite que se questiona: eu não sei orar. Me dá oportunidade na igreja, eu não vou porque eu não sei falar bonito. Senhor, chamando pessoas aqui, ó, para o ministério, a pessoa fala: eu não sei fazer. E o Espírito Santo falando assim: desde quando você faz alguma coisa, quem te prepara é o Senhor. Só que a nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso ego não permite isso. Não permite. E aí o que o Senhor começa trabalhando na vida de Naamã? A desconstrução do ego, do eu. Por que mergulhar num rio lamacento? Justamente para mostrar que às vezes é um lugar onde você menos espera que vai ter vitória, é de lá que vai vir sua bênção. É você que acha que para crescer você precisa estar na melhor empresa e o Senhor fala: se eu quiser te fazer prosperar, às vezes dentro da sua própria casa. É na comunidade que você está. É muitas vezes aqui, ó, por estar numa igreja pequena. E tem gente que acha que a salvação depende de templo. Os templos de ouro. Igrejas gigantes. E quando Deus quer falar, Ele fala contigo dentro do seu quarto. Mas quem tem buscado? Qual tem sido a sua oração, crente? Qual tem sido a sua oração? Pessoas aqui que ao invés de orar, só murmura. A murmuração e a reclamação virou sua oração diária. Diariamente só reclama, só murmura, reclama, e esquece que dessa forma você alimenta demais a carne, esquece do espírito. E na batalha espiritual, quem é que vai prevalecer? Aquele que for melhor alimentado. E quem é que vocês têm alimentado nos últimos dias? É a carne ou o espírito? Porque o que alimenta a carne está aí, ó, as distrações do mundo. E o que nos alimenta espiritualmente? Jejum, meditação sobre a palavra, oração. Me desculpem os pastores, mas é uma verdade que o crente mais tem dificuldade de fazer na igreja: orar. Chama o povo para orar. Se ficar aqui na frente, fala para fazer 15 minutos de oração já. Aí você só vê gente cochilando, mexendo no telefone, abre o olho para ver se está todo mundo realmente de olho fechado, porque não concentra mais. Agora pede para assistir uma série da Netflix. Não levanta nem para ir ao banheiro. Eu falo muito com a minha mãe, porque normalmente quem assiste ao culto aí do banco não tem a visão que a gente tem daqui da frente. E normalmente os bebedores do banheiro sempre ficam lá no fundo. É só começar a palavra e começa um trança dentro da igreja. Vocês já repararam? A pessoa vive falando, eu falo que eu vejo isso no meu direct no Instagram todo dia, o povo fala assim: como que eu faço para beber mais água? Tem dificuldade de beber água. A pessoa passa o dia inteiro sem beber água. Você trabalha no serviço de 7 às 5, muitas vezes, não lembra nem de ir ao banheiro. Chega num culto de 1 hora, 1 hora e meia, a pessoa vai ao banheiro 3 vezes e bebe água 5. Como que isso não pode ser? É uma tentativa da carne de te impedir de focar no espírito. Porque o crente de verdade, ele aprende que jejum faz parte. Faz ou não faz a nossa caminhada? Quem é crente raiz, jejua. Se não está jejuando, tem alguma coisa errada. Ele fala assim: ah, parece que Deus não fala comigo, não fala que você não busca. Se estivesse buscando, ele estava falando: ah, mas sabe, eu não jejuo é porque eu sinto fome. Mas qual que é o objetivo do jejum? Aí eu não jejuo não porque me dá umas coisas estranhas, dá mesmo umas coisas estranhas. Falta de
Minha mãe é prova disso, estava sentada. Achava que 3 horas sem comer, ela ia quase entrar em coma. Primeiro jejum que tive quase que forçar ela a fazer, de 24 horas, eu lembro com uma alegria. Falei, vamos fazer caminhada? Não, estou de jejum. O que tem? Eu vou passar mal na pista. Quê? Não comi nada. Eu não estou te entendendo, não. Crença. Lembra de Naamã? Crença. A gente coloca uma coisa na cabeça e a gente alimenta aquilo. Falou, não, posso não. E foi. Ficou meio assim, começou a sentir umas coisas meio estranhas, mas não era do jejum. Era da cabeça. Até que Deus teve que trabalhar na vida dela. Nesse sentido. Foi ficando crente de uma forma que precisou de arrumar um problema de vesícula. Foi parar no hospital. Ficou lá no pronto atendimento esperando socorro para fazer a tal da cirurgia. Com mais de 24 horas sem comer, sem beber uma gota de água. Mas só morreu, não? Estava com medo de morrer de jejum no hospital e você comer. E o médico falou, vai ter que ficar, porque para fazer o que precisa fazer, precisa estar sem nada. Então, quando a gente não aprende no amor, o Senhor vem e trabalha aonde? Na dor. Pergunta se hoje reluta na hora de jejuar. Não, está até ensinando já para os outros como é que faz. Porque a gente é assim. A carne, presta atenção, igreja, a carne nunca quer orar. A carne não quer jejuar. Quem falar para vocês que jejum é bom, é gostoso, o pós-jejum é que é. Você sabe que você venceu, mas durante a luta e prova o tempo inteiro. É gente que nunca te ofereceu um copo de refrigerante. Se você abrir um jejum, eles vão entregar da bombom na sua casa. É o dia que você dispõe para jejuar e te chama para o churrasco. Vou pagar pizza hoje, depois do culto. Aí você fala, meu Deus, vocês não têm noção do que é o mundo lá fora, o mundo espiritual, não, gente. A fúria que o inimigo fica quando a gente desperta. E o nosso desafio é de despertar, porque lá fora o mundo só tem colocado distrações para nos tirar do foco. A palavra fala, o tempo está próximo. Só que o que nós estamos fazendo enquanto esse tempo não chega? Olha quantos bancos vazios. Hoje é sexta-feira. Agora desce a rua aqui e vai ver os barzinhos se estão nessa mesma condição. Só que aí depois esse povo, na hora que está na peleja, eles lembram de quem? Assim, ó, você podia vir em casa para orar? Para mim? Não é assim? A gente é o crente chato que não sai da igreja para nada, mas na hora da peleja a gente é os pregados. Olha para mim, olha para a minha situação. E aí naquele momento, o Senhor trabalhando em Naamã para desconstruir esse ego, esse orgulho, Ele usa dos seus próprios servos para falar para ele o que de tão pesado o Senhor te pediu. Vai lá. E aí parece que uma chavinha virou. Então o que Naamã faz? Ele vai. Eu fico imaginando a cena, gente. O homem que já estava indo embora. Parado, no meio do caminho. Fala, vou. Rio. Lepra. Onde eu estava tinha rio, gente. É sério isso. 7 vezes. Ele vai. Mergulha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E esse homem fica impressionado quando ele olha para a sua pele e a pele está como uma pele de bebê.
Ele é curado, regenerado. E é o que o Senhor quer fazer na nossa vida também. Esse mergulhar 7 vezes não é por acaso, é o Senhor querendo testar até onde a gente aguenta. A cada mergulho que a gente vai, é uma humilhação que a gente tem que ir para entender a nossa insignificância. Por que orar de joelho? Por quê? O Senhor precisa da nossa oração, igreja? O povo acha que ora para Deus, a oração é para nós, para mostrar a nossa insignificância. Tem gente que fala, Deus já sabe o que eu preciso, para que eu vou ficar orando? Ele sabe, mas Ele quer ver se você realmente sabe do seu lugar. A sua pequenez. A nossa arrogância tem nos impedido, às vezes, até de buscar e de orar. Então, a cada mergulho de Naamã, é reconhecendo o quê? Você pode ser comandante do exército, você pode ser homem de valor lá de onde você vem, mas aqui, você é um grão de areia. Nada te difere desse rio que você mergulha. E é o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Nós não somos nada. Do pó viemos, ao pó voltaremos. Só que tem gente aqui que a vaidade, o orgulho cresceu demais. E o Senhor está querendo o quê? Esmagaçar. Nessa noite é exatamente o que Ele quer. Fazer assim como Ele fez com Naamã. Vocês estão entendendo? Tem glória a Deus nessa igreja? É o que Ele quer fazer. Liberar cura. Ele quer trabalhar na sua vida, mas Ele fala, para de espiritualizar. Eu estou te chamando para fazer. Tem coisas que Deus vai operar sozinho, mas tem coisa que Ele quer a nossa ação. Lembra de Lázaro no momento da ressurreição? Já tinha 4 dias que o homem estava morto. O Senhor atrasa para chegar diante dos olhos das pessoas, mas Ele fala, não há atraso da minha parte. É justamente para eu mostrar para vocês que quando eu chego para resolver uma situação, é quando não está mais no alcance de vocês de fazer. E quando tem um pingo de possibilidade, o Senhor nem sai do lugar. Então não é que Ele vai ali até o sepulcro que Lázaro está, Ele chega lá. Jesus precisava mesmo de alguém para tirar aquela pedra, gente. Uma pessoa que ressuscita um morto precisa de alguém para tirar a pedra do lugar? Não. Só que o que Ele está tentando ensinar ali para o povo? Tem coisas que dependem de mim, mas tem coisas que dependem de vocês. Tem coisas que é a sua ação. Tem gente aqui esperando viver as promessas do Senhor e fica só orando, mas não faz nada para mudar a história que está vivendo. Pessoas aqui que estão com diagnóstico, eu não sei quem é, mas você sabe. O médico já te deu o diagnóstico que você tem, está falando, muda seu estilo de vida. Se continuar desse jeito que você está, vai morrer. Aí fica orando. Por quê? Porque não quer mudar a alimentação, não quer fazer a caminhada, quer continuar o quê? Uma vida sem conserto e milagre. Assim como Isaías fala para Ezequias, lembra da palavra direcionada? Coloca a tua casa em ordem. E se eu tenho que colocar minha casa em ordem, a primeira casa que precisa ser colocada em ordem é essa aqui, ó. É o corpo. É gente aqui querendo viver chamado ministerial, cuidar de igreja, cuidar de obra, está cuidando nem do próprio quarto. A casa está uma zona. Tudo de perna para cima. E quer cuidar da vida do outro. Eu vou te ajudar em oração. Eu vou te ajudar nas madrugadas. Não está ajudando nem a si mesmo. Primeiro ministério que a gente começa cuidando é o da casa da gente. Aí está querendo viver coisas sobrenaturais, não está fazendo nem o natural acontecer. Vigia. Lembra aqui de Naamã? Espiritualizando, quando na verdade é simplesmente fazer aquilo que o Senhor já te chamou para fazer. Aí vem para a igreja, se o culto não tiver o profeta da revelação, eu nem vou. Esperando para alguém chegar para revelar para você. Abre lá no livro de Apocalipse, capítulo 1. Primeiro
Deixa. Deixa não. Revelação. Quer revelação? Vem para a palavra. Quer revelação? Dobra o joelho. O Espírito Santo está lá para falar contigo. Glória a Deus. Só que a oração não dura 5 minutos, mas se for para conversar fiado no telefone, fica 2 horas. Conversar com um amigo, liga para um amigo, vai fazer uma ligação. 5 primeiros minutos é só para saber como é que cada um está, não é assim? Conversa começa a ficar doida depois de umas meia hora. 1 hora, 1 hora e meia. No telefone. Agora, se dobrar o joelho para orar, parece que dá até comichão. Aí está lá orando, Senhor, e aqui a conta que eu tenho que pagar amanhã, gente? Esse boleto vai vencer. Será que tem açúcar hoje para poder fazer? Nossa, e o feijão? Quando você vai ver, em vez de você estar orando, você está pensando que você tem que fazer lá fora. Então, como é que você pode convencer a Deus de que seus 5 minutos de oração são momentos de extrema intimidade com Ele? Qual tem sido o seu tempo com o Senhor? Hoje, qualquer estudo que você pegar, dos mais simples, o tempo médio do brasileiro no telefone é 8 horas por dia mexendo no telefone. E eu acho que aqui na igreja, posso estar enganado, tem algum influenciador aqui, pessoas que trabalham com marketing? Ninguém. Por que você está ficando tanto tempo no telefone? Se o seu telefone não te paga essa jornada de trabalho, 8 horas na rede social. O que você está ganhando com isso? Nada. Agora pede para subir para o monte. Vamos para o monte orar? Não, o monte é perigoso, gente. De repente parece umas cobras lá, não gosto desse de monte, não. Não é assim? O monte, a gente olha em casa mesmo, mesma coisa. O Senhor fala, entra no teu quarto e fecha a porta. Desculpe esfarrapada. A gente não quer servir. Eu encontro o Zé Cordeiro quase todo dia, não sei se você vê. Eu saio com o meu cachorro de manhã cedo e vem ele com a Bíblia debaixo do braço. Eu falei assim, aposto que está fazendo visita. Uma hora dessa, um crente com a Bíblia debaixo do braço, feliz, ele sempre passa às vezes, acho que ele nem percebe que eu estou passando. Veio com a Bíblia dele, porque normalmente são as pessoas da tradição antiga que ainda priorizam o cara a cara. Isso aqui o que faz hoje? Ninguém mais faz. Visita. Crente de hoje é só o quê? Online. Ora para mim, faça o Pix. Primeiro tem que fazer o Pix, tá? Da oração. Se o Pix não cair, não tem oração. Estou mentindo? Os profetas da revelação, manda o Pix que eu oro. Quanto maior for o Pix, maior a oração e a fé. Agora pede para essa pessoa ir na sua casa. Pede para expulsar o demônio para ver se vai, Zé Cordeiro. São os primeiros a correr. A gente está se perdendo enquanto igreja. Nós somos igreja. A nossa missão é chamar os que estão fora para dentro. Eu falo direto, pessoal. Pregar aqui nesse lugar é confortável demais, gente. Quem está aqui dentro já vai buscar. Agora, quem quer fazer aquele trabalho, Zé Cordeiro deve ter vivido muito isso. E para a praça, você vê alguém hoje querendo evangelizar em praça pública? Vou passar essa vergonha. Pegar a Bíblia, abrir no meio da praça. O que o outro vai pensar de mim? É na mão. Ego. Vai contando aí o que a gente faz na praça. Glória a Deus. Que isso seja realmente levado para frente. É o famoso evangelismo. Gente, posto de saúde. Essa é a nossa missão. O ide e pregai o evangelho a toda criatura. Olhai para os mais necessitados. Olhai para aqueles que precisam.
precisam. Só que na maioria das vezes a gente vem para a igreja só para buscar para o nosso umbigo. Eu oro para mim, eu oro para minha casa, eu oro para minha família. Mas se eu precisar de servir o outro, estou fora. Então aqui nesta noite, o Senhor nos chama para quê? Desperta, ó dormidores. Para de espiritualizar aquilo que não é para ser espiritualizado. É hora de ação, fazer aquilo que o Senhor já direcionou. Quantas pessoas aqui que a palavra já chegou até elas e elas não estão fazendo? Oração. Cadê o povo que ora de madrugada? Cadê o povo que jejua? Cadê o povo que busca? Para de terceirizar sua fé para os outros. No momento em que Cristo foi dado na cruz para a redenção dos nossos pecados, eu preciso mais de terceirizar minha fé, não. Eu preciso ficar esperando de profeta, não. No momento em que aquele véu se rasga, é o momento do compromisso, que agora eu tenho intimidade, contato direto. Mas quantos de nós aqui realmente estamos dizendo assim: eu escuto o que o Pai tem para falar comigo? Ou eu preciso de alguém para vir falar para mim? Então, neste momento, eu convido a igreja a se colocar de pé. Vamos orar, povo de Deus. Povo que ora, povo que adora. É igualzinho o hino, os hinos da harpa. Lembra do hino 467? Solta os cabos da nó. O que representa soltar esses cabos? Tem hora que a gente